Boa noite, meus irmãos, preciosos ouvintes desta programação que Deus tem estabelecido nesses dias para nos ajudar, para nos animar, levando-nos de volta à palavra original, palavra que foi estabelecida ali por nosso Senhor Jesus Cristo e que hoje, através da mensagem do profeta que Deus nos enviou, William Marion Branham, tem sido restaurada. E essa palavra, ela traz segredos que realmente nesse momento são nutrientes que estão escondidos do mundo lá fora, mas que Deus tem deixado vir para nós. Os irmãos lembram de Boaz? Boaz deixava cair, pedia por ceifeiros deixar cair algumas espigas maiores, porque ele sabia que Ruth ia passar ali. E Deus, através de sua palavra, tem deixado cair pepitas para nós. E nessa noite nós estamos aqui com o diácono, o irmão Deusdete, da igreja de São Gonçalo, irmão preciosíssimo. E ele está que nem Davi, ele não está só com uma pedrinha não, ele está com 5 pedrinhas no alforje. Graça! Não é mesmo, irmão Deusdete? É, irmão, é graça mesmo. É graça? É graça. É coisa boa, hein? É graça. Irmãos, boa noite, né? Deus continua nos abençoando. E como o irmão Emerson acabou de falar, né? Essas pepitas, né, que nós temos conseguido armazenar, juntar de um longo tempo, elas vêm nos dando, né, segurança hoje, né? Tá nos abastecendo, né? Exatamente. Nos alimentou há muito tempo que o nosso pastor, amado pastor, tem nos ensinado. Chegou a hora, né, de nós realmente tomar essas pepitas e fazê-las brilhar. Isso. Né? Fazer brilhar. O momento é tardio, a hora é apertada, o anjo da morte está passando. Então, essas pepitas têm nos servido muito. Aquelas anotaçõezinhas que estão no caderno, aquelas grandes pepitas, né? São coisas que movem a gente, faz a gente andar num momento como esse, né? Creio que muitos dos amados irmãos têm essas anotações, têm essas pepitas guardadas. E isso, meu irmão, te faz andar. Eu sei que isso te faz continuar. O momento que estamos vivendo é muito próprio isso, né? Isso é ótimo. Deus abençoe a cada um de vocês, né? E que possa haver mais pepitas, né, dentro de você para continuar movendo essa carcaça velha, né? É isso aí. É uma carcaça velha, mas o que está dentro dessa carcaça velha é novo, porque nossa alma, ela foi redimida e nasceu de novo, nasceu em Cristo. Estamos debaixo daquele sangue que nos mantém limpos e nos ajuda a caminhar. Então vamos dar início à nossa programação e passar para o melhor, que é ouvir a mensagem na voz do nosso profeta, mensagem esta que foi pregada pelo irmão Branham, mensagem eu sei, e na tradução do pastor Joaquim Gonçalves. Precious to us than gold itself. Amen. For it is God giving us these trials. Está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando esses testes. After we become His property, our confession and our baptism, Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo and our promise to walk in life for Him, then every trial that comes upon us is to perfect us for His glory. Amen. ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. It's to bring us to a place where God can make Himself more real to us than He was before the trial come. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele já era antes da prova chegar. Amen. I want to join in this morning with Job to say that I've lived long enough to know that's the truth. Eu quero me unir a Jó nesta manhã para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é a verdade. Amen. I have seen it in my own life
Eu tenho visto isto em minha própria vida. That every time a great situation rises that I can't get around it or under it or over it, God makes a way and it comes out glorious. Que todas as vezes que aparece uma grande circunstância que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, ou por cima dela, Deus faz um caminho e se torna glorioso. I just wonder how His grace ever does it, but He does it. Eu simplesmente gostaria de saber como a sua graça faz isto, mas ela o faz. And remember, in all these things, Satan tries to make us nervous. Graças a Deus. É tão bom quando nós podemos olhar na mensagem do profeta e percebermos que o que está escrito e contido ali não é algo que está parado na história, foi pregado há 60 anos atrás, 50 anos atrás e ficou ali. Não. Cada parágrafo da mensagem, ele é vivo. Quando aquilo ali é buscado de todo o coração, como disse Deus, quando tu me buscar de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, o que Deus se faz? Ele se faz vivo ali. E a mensagem é isso. A mensagem, ela é atualizadíssima. Nós lemos um trecho da mensagem, abrimos os olhos e vemos os nossos dias. Da mesma forma a Bíblia. A Bíblia é uma enciclopédia, uma biblioteca de livros que foi escrita há muitos anos, num intervalo enorme de tempo, mas ela fala coisas que estão hoje, vividas em nossos dias e coisas que viveremos daqui a 10, 20 anos e na eternidade. Então isso faz o quê? Nos traz segurança. Isso nos traz ânimo de saber que mesmo as provas, como nós ouvimos, as lutas, o profeta falando para nós, as lutas, as provas, elas não são para nos entristecer. O irmão Branham, ele diz que se Deus não tivesse um propósito naquilo que ele faz, permitindo lutas, permitindo provas, permitindo tempos trabalhosos, porque o que nós estamos vivendo aqui, o que é o nosso dia, meu irmão? O que é o nosso dia, meu amigo ouvinte? Se não angústias, dores, dificuldades, limitações, restrições. Não é isso? Mas quando Deus permite essas coisas vir, é porque Ele quer se fazer mais real para nós. Ele quer se fazer mais real para você. Então Ele não faz isso para nos frustrar. Ele faz isso com o intuito de querer que nós nos aproximemos mais dele. Não é isso, irmão Deusdete? É verdade, Marcos. É verdade. E o senhor falando nisso aí, me veio em mente, o senhor até mandou para mim um pouco sobre aquela história, né, do rei, daquele Senaqueribe, né? Isso. Quando ele estava destruindo todas as nações, tudo estava sendo demolido por ele. Mas ele chegou um momento que ele desafiou uma nação, ele desafiou um povo que ele não devia ter desafiado. Ele achava que era um povo que tinha um Deus comum, como o Deus que os outros tinham. Deus de barro, né? Deus de barro, de pedra. Pedra, né, meu amigo ouvinte? Nós estamos querendo desafiar a você que está nos ouvindo nesta noite. Queremos conscientizar que há uma mensagem real, que Deus está trabalhando hoje, que você não deve olhar só para o que Deus fez e o que Deus vai fazer, que você deve olhar para o que Deus está fazendo. É verdade. Então, meu precioso amigo ouvinte, irmãos, aquele rei mandou recado para o rei de Israel. Foi mesmo. Ele mandou um recado para ele e desafiou. Diz que se ele não se rendesse, queria que o Deus dele o poupasse, o livrasse. E disse que ele ia destruir, como fez com todos os reis.
Meu precioso, é o que está acontecendo conosco hoje. As setas do inimigo estão apontadas para nós. Verdade. Mas só que o inimigo não sabe, ele finge não saber, que nós temos um Deus poderoso. É verdade. E Deus só quer o nosso posicionamento nesta hora. É tudo que Deus queria daquele rei naquele dia. E quando chegou os mensageiros com as escritas do desafiador que mandava para ele, ele pegou aquilo naquela hora de aperto, de dificuldade, que ele viu que estava cercado, não tinha saída, e as setas estavam apontadas para eles. Ele chegou e pegou aquele desafio e levou para o altar do Senhor. E lá ele orou, lá ele clamou. É o que nós temos que estar fazendo nesse momento, não é, irmãos? É verdade. Nós estamos sendo desafiados. O nosso Deus está sendo desafiado. A ciência quer fazer algo por si mesma. Mas nós temos um Deus que nós podemos confiar. Amigo ouvinte, nós temos um Deus em que você pode confiar. Nós estamos te oferecendo Ele nesta noite, através dessa mensagem. E assim o rei de Israel fez, o confiou, orou, clamou. E Deus não precisou fazer muita coisa. Deus não precisou mover todo o céu. Deus só precisou de um anjo. Ele só precisou de um anjo. E ao nosso redor, ao redor de cada um de nós, há um anjo acampado. Até mesmo de você, amigo ouvinte. Quando essa palavra está sendo dirigida a você, é um anjo que está acampado ao redor de você. Receba isso. Creia nisso. Isso pode nos livrar, não só dos males nessa terra, mas dos males que está por vir. Então é isso. Nós queremos que nossos amigos ouvintes, é como diz o pastor Machado, nós temos você em especial. Né? É verdade. Nossos irmãos sabem do que estamos falando. Quem está nos ouvindo talvez não saiba, não conheça as Escrituras. Mas está dentro da oportunidade, está tendo a oportunidade. Né? Isso é muito bom, né, mães? Momento que tem servido para fazer a gente orar, a gente se aproximar mais de Deus. É como o Senhor tem falado, né? Irmão Deusdete, fica meio que oculto para as pessoas que não têm um discernimento espiritual, por não conhecer as Escrituras, entender que tempos difíceis são tempos que exige mais esforço, é verdade. Mas, como nós não estamos, como a Escritura diz, lutando contra a carne e contra o sangue, nós não temos que fazer esse esforço na nossa carne. É verdade. Não, nós não temos que nos desesperar na nossa carne. Quando a prova chegar, nós temos que fazer o caminho correto. Qual é o caminho correto? O da palavra. Verdade. É como disse, quando me buscares de todo o coração. Então existe um propósito. Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus permitiu Senaqueribe passar pelas cidades fortes? Por que Deus não derrubou Senaqueribe ainda lá em Nínive? Ou mudou o seu coração em Nínive? Porque a Bíblia diz que Deus fez isso com o coração de Faraó. Por que Deus não parou ele? Não. Deus queria mostrar para o rei Ezequias que ele era Deus. Verdade. O irmão Brana nos fala, o profeta que Deus nos enviou para essa era, que restaurou a palavra, tirando-nos da confusão religiosa, tirando-nos do mundo e nos apresentando o evangelho de Pentecostes, o evangelho original. E esse profeta nos mostra, o irmão Brana nos mostra, que quando Deus faz isso, todo o plano da redenção, desde a eternidade, Deus tinha atributos que ele precisava manifestar. Ele tinha um atributo de salvador, ele tinha um atributo de curador, ele tinha um atributo de libertador, ele tinha ofícios de rei, sacerdote e profeta. Agora, se ele tivesse impedido o livre-arbítrio de Adão, aquilo que ele colocou sobre Adão, não tivesse deixado o livre-arbítrio a Adão, tivesse retirado a árvore da ciência do bem e do mal do paraíso, porque ele bem podia fazer aquilo, como ele manifestaria os seus atributos? Teria como fazer? Não teria como fazer.
Então, da mesma forma, Deus precisava mostrar para o rei de Israel que ele era Deus e que ele estava diante deles ali para livrar. E ele permitiu Senaqueribe ir entrando no território de Israel, passando por Samaria, pegando as cidades fortes, cercando Jerusalém, permitiu afrontar ao rei Ezequias, afrontar o próprio Deus. Para quê? Para que Deus pudesse dizer para ele: calma, rapaz, eu estou do teu lado. Verdade. Você fez o caminho correto, como o Moisés falou. Você trouxe isso para o meu altar. Meu amigo ouvinte, você quer ter um local seguro nesses momentos de dificuldade, pandemias e tudo que nós estamos vendo por aí, espíritos de morte, como o irmão Deusdete falou, cruzando as ruas? Você quer ter um lugar seguro? Entre no aprisco do Senhor. Como eu entro nesse aprisco, meu irmão? Como eu faço isso? Olha a palavra. Você começa ali por São Marcos, capítulo 15, versículo 15 e 16. Jesus Cristo mostra como você entra ali. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelho, para ser pregado, tem que ter alguém para ouvir. Então você está nos ouvindo. Quem crer no evangelho, olha só, e for batizado, será salvo. Você entrou no aprisco. Você está vendo como é fácil você entrar no aprisco? Você tem que crer que Deus está ao teu lado. Nós podemos andar na Bíblia em vários locais. Meu Deus, você lembra dos jovens na fornalha? Perfeitamente, irmão. Perfeitamente. Tudo parecia correr bem, né? Enquanto eles estavam governando, né? Estavam governando ao lado do rei, né? Mas chegou o momento em que eles foram provados, né? Chegou a dificuldade, mas eles permaneceram crendo, permaneceram firmes, né? Uhum. Momentos que... Olha, tá até aqui, Montadete, eu vou ler para o senhor, ó. Eis, Daniel 3, ó. Eis, isso aqui, Sadraque e Mesaque falando. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio, porque o rei perguntou se eles iam se dobrar. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é capaz de nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da mão do rei. E da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Realmente é isso que Deus quer, né? Posição? Posição. Então, quando eles se posicionaram, né? E o rei decidiu fazer o que fez, jogar na fornalha, aí sim, houve a manifestação de Deus. A manifestação do Salvador, né? Exatamente. Então, o atributo de Deus sendo manifestado ali com eles, né? Então precisou de quê? Da fornalha. Da fornalha, aperto. Ser aquecida quantas vezes? Aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais? Para que, meu Deus, nós estamos em uma fornalha que está sendo aquecida. Muito aquecida. Nós estamos passando por momentos que só Deus sabe, né? E Ele já nos mostrou. Quem conhece a Bíblia estava ontem fazendo um pagamento de uns boletos na casa lotérica e as pessoas comentando, né, sobre o que está acontecendo na terra, no mundo. E não vos assusteis não, porque isso é um princípio dos horrores vindouros. Agora tem um lugar seguro. Olha só. Infelizmente ou felizmente, a Bíblia está dizendo que vai vir enfermidade, não posso te dizer que é essa, falando para essas pessoas lá, né? Que vai destruir a terceira parte da população da terra. Não é isso? Tem escritura que fala isso lá em Apocalipse. Não estou dizendo que seria o que está acontecendo agora, né? Mas que o lugar seguro não é a vacina. Não é a decisão do governo. O lugar seguro é crer na palavra. Entrar debaixo das asas do Altíssimo. Então esse é o lugar seguro. Nós sabemos que, como homens prudentes, como a Bíblia diz, nós cumprimos tudo que está à nossa mão para ser feito. Tem que ser vacinado? Tem uma oportunidade de vacina? Vamos vacinar. Vamos vacinar. Tem uma medicação, pode Deus, porque Deus trabalha na medicina. Deus pode levantar um homem para barrar isso através de uma medicação? Sim. Mas nós queremos dizer que fazendo tudo isso,
cumprindo essas exigências, como Jesus, quando foi interpelado se devia pagar os tributos ou não, Jesus disse, pegou a moeda e disse, de quem é essa esfinge? Disseram, é de César. Jesus disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, devemos cumprir todas as exigências impostas sobre nós para o nosso bem? Sim, vamos cumprir. Mas nós sabemos que o nosso lugar de refúgio é onde, irmão Deodete? É na palavra. É na palavra. Na palavra. É isso. Agora, por que tempos trabalhosos? Porque a Bíblia tem que se cumprir, meus irmãos. E na mensagem aqui o irmão Brana fala coisas tremendas. Ele diz assim, ó, parágrafo 28 da mensagem eu sei. Ele diz, está escrito em uma das escrituras da Bíblia, São Tiago, ali no livro de São Tiago, na carta, que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o ouro. Olha só, por que elas são tão preciosas? Por que são preciosas as provas mais do que o ouro, que é um mineral super difícil de achar? Porque há um propósito nessas provas. Elas não vêm aleatoriamente. Irmão Deusdete, meus irmãos, amigo ouvinte, nós não estamos descendo o rio movidos por uma cachoeira lá na frente. Não. Nós estamos caminhando com passos sólidos e sabemos aonde estamos firmados. E olha o que o irmão Brana diz. Pois é Deus nos dando, olha o que são as provas. Por que são tão preciosas? Pois é Deus nos dando esses testes. Agora, quando eu estudo para fazer uma prova, um vestibular, algo assim, uma avaliação, eu não estudo para não prestar aquele vestibular. Eu não me preparo para evitar aquele dia. Não, pelo contrário, eu me preparo para aquele dia. Perfeitamente. Eu quero passar por aquele dia, não é mesmo? Eu quero ir lá, eu quero prestar aquele vestibular, aquela prova, eu quero passar por aquela prova. Por quê? Porque ela é preciosíssima para mim. Porque ela vai avaliar os meus conhecimentos. E olha só, eu tive tempo para me preparar para essas provas. Meu amigo ouvinte, quanto tempo que você não escuta a respeito do Evangelho? Deus tem te dado tempo. Meu irmão, nós temos tido tempo para nos preparar. Deus tem nos enviado uma mensagem profética que nos levou de volta para a palavra original, nos dando tempo para quê? Para que nós enchêssemos nossas lâmpadas com azeite, para que não fôssemos pegos o quê? Desprevenidos. Não é mesmo? E olha, o irmão Brana diz assim, depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão, nosso batismo ou nossa promessa de andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. Quando o vestibulando parte para aquela prova, aquilo ali é para aperfeiçoar ele, porque ele sai dali com experiência, e se vier outra, ele tem mais experiência para passar por outra. E com certeza, existe até uma frase que eles dizem, nós não queremos que nivele a prova por baixo. O que é isso? Eles estão dizendo assim, irmão Deodete, nós não queremos que seja fraco o teste, porque senão todos passam. Verdade. Então eles esperam uma prova forte, uma prova dura, não é, irmão Deodete? Tem que ter seleção, né? Como vai selecionar? Tem como você selecionar nivelando por baixo? Não, todos vão passar. Você tem que nivelar alto. Se você constrói uma cerca de 1 metro, vai parar determinado animal, mas outros vão passar por cima. Então você tem que construir uma cerca alta. Então o teste, quando ele é nivelado por alto, aquilo ali é mais duro de passar? Exige mais esforço? Sim. Mas olha só, meu amigo ouvinte, meu irmão, quando aquela pessoa passa naquele teste, quão feliz ele fica. Verdade. Não é mesmo, Odete? Ele fica feliz porque ele sabe que foi aprovado, valeu a pena. Você lembra o que o irmão Odete disse no começo da programação? Das pepitas anotadas? Todo aquele tempo que você teve para anotar as pepitas?
Ora, você teve tempo de preparar para essas provas. Para quê? Para que você seja aperfeiçoado para a glória de Deus. E olha só, Mombrana continua. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que ele era antes do que a prova chegasse. Então, irmão Dodete, você vê o quanto que a prova é preciosa? Irmão, se o senhor fazendo essa colocação, né, de quem presta vestibular, né, eu estava pensando aqui, quando o senhor falava aí, né, é que para esse lado, quem passa nesse teste, nessa prova, isso só acaba quando ele morre, quando ele parte. Agora, o nosso teste, a nossa prova, a prova que Deus está nos dando, ela vai nos levar para o outro lado. Exatamente. Ela passa para o outro lado, nos dá vitória. Vitória sobre a morte, porque ela já foi vencida. E nós cremos naquele em quem venceu ela. Exatamente. Então, se nós firmarmos na prova, ele vai se manifestar junto conosco em cada prova que surgir e seremos vencedores. Só para concluir, o irmão Brano diz assim: eu quero me unir a Jó nessa manhã, nessa noite, para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é verdade, que as provas são preciosas e elas nos aproximam de Deus. Eu tenho visto isto em minha própria vida, que todas as vezes que aparece uma grande circunstância, olha só, que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, ou por cima dela, Deus faz um caminho e se torna glorioso. Eu simplesmente gostaria de saber como a sua graça faz isso. Mas ela não faz. Simplesmente é isso. Então, para nós é uma alegria, irmão, esse tempo maravilhoso em torno da palavra. Para mim foi maravilhoso. Para mim foi de grande valia. Deus me abençoou muito nessa noite. Eu creio que Ele tem nos abençoado. E nós vamos encerrar essa programação com uma palavra de oração do nosso irmão precioso diácono de São Gonçalo, irmão Deusdete. Irmão Deusdete, olhe para nós, irmão Deusdete. Senhor, Deus, Senhor, nós estamos gratos por mais uma programação que o Senhor tem permitido, o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem dado capacidade dos teus servos ajudar aos outros, Pai, como pobres, como disse o irmão Hermes há pouco, mas enriquecendo a muitos. Amém, Senhor. E também sendo enriquecido, Pai. Nós somos alimentados nesta hora, Pai. Amém, Senhor. Pai amado, nós te pedimos uma boa noite de descanso para cada um dos nossos amados que estão a nos ouvir esta noite, Senhor. E que isso traga cura, traga libertação. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai bendito e eterno. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, meus irmãos. Amém. Amém. Jesus Cristo andou na terra, muitos milagres operou. Em Canaã da Galileia, água em vinho transformou. Foi lá na casa de Jairo que com autoridade clamou. E uma menina morta, naquela mesma hora, Jesus a ressuscitou. Jesus Cristo encontrou com o cego Bartimeu. Perguntou: o que queres? Logo ele respondeu: quero ver a luz do dia. Naquela mesma hora, nova vista recebeu. Choravam pelo
atendeu. Só depois de 4 dias Jesus Cristo apareceu e disse: Marta, não chores, se hoje tu creres, verás a glória de Deus. Chegando lá no sepulcro, Jesus ao seu pai orou, mandou que tirasse a pedra e pra Lázaro assim falou: levanta e vem para fora, Jesus Cristo ordenou. Naquele exato momento, cumprindo sua palavra, Lázaro ressuscitou. Que Jesus realizou, os povos se assustaram, então o crucificou. Foi morto em um madeiro, o seu sangue ali caiu, mas para nossa vitória, ao terceiro dia de entre os mortos, ressuscitou.